Eu queria questionar, o que é que representa o professor Roberto Tibana para o Venâncio? Se chegasse ao poder o Venâncio, ele colocava-o como primeiro-ministro, o que é que ele seria? Não sei o que havia de fazer, mas uma coisa é verdade. A personalidade do professor Tibana, do mestre Tibana, como nós chamamos aí lá, o nosso mestre, não é uma pessoa para você encaixá-la em algum lugar. Ele é membro do partido? Não é. Ele não é membro, ele é simpatizante. Até hoje. E ele faz questão de repisar isso. Mas ele é simpatizante. O que acontece é que ele é uma pessoa que acredita no Venâncio. Estás a perceber? Ele acreditou no Venâncio, ele apoiou o Venâncio durante muito tempo. E eu, durante o tempo que fui comentador, durante o tempo em que eu era colunista de vários jornais nacionais, e sempre que eu fizesse pesquisas sobre matéria económica, ele sempre me deu um suporte. E sempre tivemos uma afeição muito boa, um pelo outro, sobretudo do ponto de vista intelectual. Quer dizer, aquelas intervenções do engenheiro no Parlamento, de âmbito económico, tinham suporte? Ele era seu assessor no Parlamento? Eu tinha vários. Atenção, uma das coisas, aproveito aqui, ainda bem, essa Câmara é aquela, deixa-me dizer aqui uma coisa muito interessante. Muitos jovens às vezes me perguntam, mas qual é que era o segredo para aquelas intervenções no Parlamento, aqueles dados que nós não sabíamos? Uma coisa muito simples. Durante muitos anos, uma das coisas que eu construí foi o chamado networks, quer dizer, o conjunto de pessoas à volta de ti que te podem ajudar a superar as tuas fraquezas, as tuas limitações. Isto é muito mais importante do que um curso universitário. Se tu tens pessoas em concreto, quando tu não sabes, podes perguntar. Quando tu estás desorientado, podem te orientar. Pessoas que te podem ensinar, podem te dar direcionamento, podem te mostrar os caminhos. É muito mais importante do que um PhD. Continuar rodeado por essas pessoas atualmente? Eu vou dar um exemplo muito simples. Sim. Vou dar-te um exemplo muito simples. Uma das pessoas que me assessorou durante um ano inteiro, muita gente não sabe, quando eu era comentador em 2008, em matéria tudo o que tinha a ver com direito, sobretudo direito administrativo, direito constitucional, chama-se Gilles Sistach. Okay. O Gilles Sistach, ele é professor de direito, toda a gente conhece os créditos que ele tem, os pergaminhos que ele tem. Deus o tenha. Ele ficou maravilhado quando um dia desses, na altura em que David Simango foi eleito na Beira e não tinha bancada, e todos os analistas, esses analistas takeaway que a gente tem, andavam a dizer que o David Simango teria o seu mandato interrompido porque não tinha bancada, iam chumbar 2 vezes o orçamento, então haveria eleições antecipadas na Beira. E toda a gente falava, digamos assim, eram discursos ocasionais e ninguém pesquisava. Eu também tinha essa dúvida. Eu peguei a mim, eu fui até a Faculdade de Direito. Eu cheguei lá, bati a porta e disse que ia falar com o professor Sistach. Então o Sistach disse, mas quem é esse jovem que ia falar? É um estudante de Direito? Eu disse, não. Se pergunta lá ele que é a formação dele. Disse, ele é engenheiro. Mas ele é engenheiro que vai fazer o quê aqui na Faculdade de Direito? Mas deixa lá eu entrar. Eu entrei, então eu apresentei, professor, eu sou comentador e tal. Eu estou com mais dúvidas. Mas você vai até a Faculdade de Direito? Qual é a tua dúvida? Eu então expliquei esta questão da Beira, não sei o quê. Disse, mas eu gostei muito. Eu tenho estudantes de Direito que preferem falar de improviso nas televisões, mas não se preocupam a fazer a pesquisa a esse nível. Sim. Olha, eu vou te ajudar, meu filho. Anda comigo. Meteu-me no gabinete dele. Olha, começou a explicar-me. Aquilo foi uma aula de sapiência jamais visto. Eu costumo dizer quase como uma aula divinal. Eu saí dali tão armado, eu estava tão bem preparado que eu podia discutir com qualquer PhD em Direito. E eu fui para um programa de televisão, curiosamente, ele que não me leva a mal, estava lá um jovem da Frelimo, não vou dizer o nome, que é formado nessas áreas de Direito, e já era deputado há mais de 10 anos. Okay. E ele chegou exatamente àquela matéria. E ele levantou exatamente a ideia errada do senso comum, que o Davis ia perder o mandato. E eu retirei leis pontuais que haviam revogado aquelas normas que muita pouca gente sabia. Ainda me lembro que o Jeremias Langa desafiou-me, disse, de que você está falando? Nós estamos ouvindo falar disso. E eu abri a minha pasta e tirei lá, eu coloquei na mesa os BRs. Lembro dessas noites dos debates. Sim, olha, aquilo foi produto do network com Gilles Sistach. Eu não sabia aquilo. Então, isto é um exemplo que estou a dar-te na ENA de que
o conhecimento, teres o network, tu teres uma rede de contactos de pessoas que sabem mais do que tu, é muito importante. Não tenha rede de contactos de pessoas que tenham o mesmo conhecimento que o teu, ou de pessoas que tenham um conhecimento abaixo de ti. Não. E nem ter receio de estar abaixo dos outros. Tens que procurar pessoas muito melhores do que tu para serem a tua rede de contactos, de busca de informação, de ensinamento, de orientação. Se tu fizeres isso com humildade, tu ficas imparável. E quando tu apareceres em público, as pessoas vão te confundir com tudo. Vão pensar que você é economista, que ao mesmo tempo que você fez direito, que você é engenheiro, que você é ecologista. Vão pensar que você é tudo isso junto. É o que o engenheiro é. É o conjunto de pessoas à minha volta que sempre me orientaram e conversaram comigo e que eu privava com elas. É isso mesmo. Eu insisto na questão. Yeah. Está rodeado por essas pessoas atualmente? Até hoje, sim, algumas. É verdade que com o meu percurso político, né, algumas pessoas têm começaram a fazer alguma cooperação, mas um bocadinho recatadas, né, por causa da minha exposição e também, digamos assim, por causa da conotação que eu tenho, sobretudo com o regime do dia. Então, por causa das represálias, não sei o quê, eu tenho contato com essas pessoas, mas muito privado, muito recatado e de forma muito cuidada. Toda a gente hoje tem medo de represálias, não sei o quê.